Seja Homem, capítulo 16, Paternidade. Paternidade é um tema que fala muito ao meu coração. Entendemos que a identidade é determinante na nossa vida. Mesmo que reconheçamos Jesus como Senhor e norteador de tudo, temos uma frase que conduz todo o nosso trabalho como igreja, que nos movimenta e nos caracteriza e que, inclusive, deu origem ao nome da igreja Abba Pai, que é restaurando a identidade de filhos. Para muitos, andar sobre as águas da paternidade é um milagre semelhante ao andar de Pedro, quando ousou fazer das águas o chão para os seus pés. Andar sobre as águas da paternidade é libertador e transformador. Nos conduz a um lugar de alegria, pois influencia diretamente a nossa maneira de viver, movendo a nossa vida, ainda que não percebamos. A paternidade tem tudo a ver com a família, e sempre gosto de lembrar que a família é a estrutura base, o elemento principal de um tripé que sustenta a sociedade. Ela é o embrião, o princípio civilizatório de qualquer nação. Sem a formação de uma família, sem um pai e uma mãe, os filhos não existem. Considerando a importância da família, percebemos a relevância e o papel fundamental do pai, da paternidade, assim como o papel indispensável da mãe e a contribuição insubstituível da maternidade. Pais exercem uma liderança natural e essa liderança atua para curar ou ferir, abençoar ou amaldiçoar. O pai tem autoridade sobre os filhos, reconheçam eles ou não. Isso não altera essa autoridade, pois a paternidade tem um princípio. Princípios são imutáveis, funcionam independentemente da crença. Todo pai já foi filho, e todo filho provavelmente será um pai um dia. Tanto um como o outro serão influenciados pelo princípio da paternidade. O pai tem a autoridade, inclusive, de liberar, de comunicar a identidade dos filhos. A identidade é marca e define quem somos. Quando dizemos o nosso nome, revelamos quem somos. Quando alguém ou algum órgão solicita nossos documentos, sabemos que ali muitas coisas sobre nós são reveladas. Nome, cidade de origem, nossos pais. Assim, a nossa identidade como pessoas revela de onde viemos, quais características e vivências formaram a pessoa que somos hoje e nos fizeram chegar onde estamos. Revela o amparo e os pilares que tivemos para ser quem somos e estar onde estamos. O poder do pai para liberar a identidade é muito forte. Em Gênesis 35, podemos ler sobre o nascimento de Benjamim. Raquel estava dando à luz, e a Bíblia relata que, prestes a deixar esta vida, porque estava morrendo, deu ao menino o nome de Benoni, que significava filho da minha dor, da minha aflição. Na cultura de Israel, o nome sempre apontava um propósito, um significado, um legado. Ao batizar uma criança, o pai determinava uma sentença séria chamada de filho da dor, por toda a vida. Mas seu pai, Jacó, compreendendo o peso e o significado daquele nome, mudou o nome do menino para Benjamim, cujo significado era filho da minha força, da minha destra, filho próspero. Jacó, ao alterar o nome de Benjamim, mudou também o seu destino. O profeta Elias é outro exemplo que gosto muito de mencionar ao falar sobre identidade. O significado do seu nome é só o Senhor é Deus. Elias cresceu ouvindo que só o Senhor era Deus. Teve essa verdade impressa em seu íntimo, pois sua identidade carregava a verdade de que só o Senhor era Deus. Ao se deparar com um contexto no qual, para muitos profetas, Baal era Deus, Elias não conseguiu compactuar com aquela realidade, pois sua identidade estava bem firmada na verdade de que Deus era o Senhor e não Baal. Foi justamente por ter uma identidade firmada que ele desafiou e venceu os profetas de Baal. Quem sabe quem é, não tem medo de enfrentar os desafios da vida. Assim como a identidade era dada pelo pai, o nome era fruto de uma decisão e escolha paterna. Precisamos entender que a revelação de quem Deus é determina como nos relacionamos com Ele, e essa revelação terá um impacto profundo em quem somos. Quando Deus é para nós apenas um Deus de domingo à noite, nos relacionamos com Ele apenas aos domingos. Quando o enxergamos como Deus da prosperidade, vamos nos relacionar com Ele como nos relacionamos com o gerente de um banco. Se para nós ele for apenas um Deus que cura, vamos nos relacionar com ele apenas como quem procura por um bombeiro no dia do incêndio. Mas se nos relacionarmos com ele, reconhecendo como um pai que ama, cuida e corrige os filhos quando é necessário, sempre que precisarmos, buscaremos nele socorro e amparo. Pedro também compreendeu isso, após ter a revelação de quem Jesus era. Teve a própria identidade revelada e afirmada pelo Mestre. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o filho do homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Mateus 16, 13 ao 18. Quando Pedro compreendeu quem Jesus era, descobriu quem ele havia sido criado para ser. Conhecer ao Senhor deu nome, identidade e um destino para Pedro. A revelação de quem Deus é determina como nos relacionamos com Ele. A paternidade de Deus é maravilhosa, enquanto a paternidade terrena tem influência direta e muitas vezes negativa, nos deixando feridos, machucados ou enfermos. A celestial é saudável. Uma paternidade saudável gera filhos saudáveis. Logo, a paternidade doente gera filhos doentes. Muitos pais amam seus filhos apenas colocando comida na mesa, mas são emocionalmente ausentes, indiferentes com as guerras e emoções dos filhos.
Colocar comida na mesa ou pagar as contas não resume ou define a responsabilidade dos pais. Filhos precisam de colo para chorar as lutas e os desafios da escola, de cada fase que a vida traz. Filhos não querem apenas comida, precisam do abraço, do colo, do alimento emocional que supre as necessidades básicas de todo ser humano, ser amado, aceito e compreendido. Muitos pais são abusivos, verbalmente e fisicamente. Todo abuso produz rebeldia e disfunção. Muitos homens que hoje são disfuncionais tiveram um pai abusivo. A boa notícia é que há cura para toda disfunção pela paternidade de Deus. Muitos pais se relacionam com os filhos por desempenho e geram neles necessidade de agradar a Deus e as pessoas pelo que realizam. Condicionam o amor, a paternidade ou o merecimento ao desempenho que os filhos apresentam, produzindo essa dependência de agradar as pessoas, empresas e até igrejas. Muitos pastores têm o seu valor relacionado ao êxito de levantar recursos financeiros por meio dos fiéis. Vivem sob esse peso do desempenho. Seu valor é estabelecido por um gráfico financeiro, pela habilidade de adquirir altos índices de dízimos e ofertas na igreja. Essa não é a realidade do reino, mas de um sistema diabólico que machuca as pessoas. A verdade do reino de Deus é que o nosso valor não está no número de membros da nossa igreja, no ministério, na célula ou no pequeno grupo, nem número de likes nas redes sociais. Nosso valor está no simples fato de existirmos e no sangue derramado para nos reconciliar com o Pai. Todo o nosso valor está concentrado em Jesus. Existem também pais competitivos e perfeccionistas que formam filhos frustrados. Nesse contexto surgem os suicidas, pois os filhos crescem na prisão do perfeccionismo, como se fossem bonecos, e não aprendem a lidar com as perdas, frustrações e desventuras da vida. No Japão, a maior causa de morte entre os adolescentes é o suicídio, maior do que todas as doenças e acidentes. Estima-se que a causa é educacional, pois foram ensinados a vencer, a ocupar o primeiro lugar, e quando isso não acontece, não sabem lidar com a derrota, com as perdas da vida. Tenho um amigo missionário que esteve no Japão na época do tsunami. Ele relatou que as autoridades diziam para que os missionários não se preocupassem com dinheiro, comida ou moradia. Ele não precisava se preocupar com nada além de amparar, abraçar as pessoas que tinham perdido tudo e, devido às perdas, pensavam em tirar a própria vida, pois foram criados debaixo de uma doutrina perfeccionista. Eles não haviam aprendido que não somos perfeitos. Quando essa lição não consta em nosso currículo de vida, ao cometer um erro, ao enfrentar a primeira discussão no casamento, ao passar pela experiência do primeiro desemprego ou encarar a reprovação em um concurso, muitos recorrem ao suicídio. Muitos ateus, embora eu respeite a decisão deles de não crer em Deus, não praticam a fé porque tiveram problemas com seus pais terrenos. A maioria não consegue confiar em Deus porque foi abandonado pelos pais. Certa vez, ouvi de um psicólogo que, segundo algumas estatísticas, 80% dos ateus não têm um bom relacionamento com seus pais ou foram abandonados por eles, resultando na incapacidade de acreditar em Deus ou vê-lo como pai. O abandono paterno gera ateísmo, pois aqueles que não tiveram os pais ao lado, aqueles para os quais os pais não existiram, Deus também não existe. Dentre tantas coisas que um pai libera sobre os filhos, quero especificar e salientar três aspectos fundamentais: direção, limite e proteção. O primeiro deles é a direção. A direção é uma prerrogativa do pai. Dentro de uma casa, a direção não resulta da ação das mães, pois o poder da diretiva repousa sobre os pais. Até a forma de segurarem as crianças no colo é diferente das mães. Enquanto a mãe reclina a cabeça dos filhos em seu peito, os pais seguram os bebês posicionados, posicionando os filhos virados para frente ou acima dos seus ombros. Isso não acontece por diferença de força física, mas porque é da natureza deles levantar e apontar para a frente. É responsabilidade do pai dar direção, afirmar e dar propósito para os filhos. É incumbência paterna promover a saúde e a autoestima deles. É engraçado que uma das minhas filhas, a mais nova, frequentemente depois de se vestir e usar a maquiagem da mãe, vem e diz: Olha, pai. Nesse exato momento, entra a minha vocação de pai de olhar para ela e dizer: Uau, que princesa! É o momento perfeito para afirmar e admirar minha filha, não de ficar olhando para o jornal ou pedir que ela não o incomode. Muitos pais deixam de apreciar suas filhas, e isso vai provocar uma carência emocional tão intensa que o primeiro rapaz que se aproximar dessas meninas e expressar admiração ganhará o coração delas. A maioria das meninas que se entregam sexualmente antes dos 15 anos não tiveram pais fisicamente ou emocionalmente presentes em sua vida. Talvez eles até estivessem presentes, mas não expressaram amor, carinho, afirmação e a carência gerada abriu as portas para a admiração de outro. A paternidade dá nome, identidade e destino, e quando sofremos a ausência dela, não sabemos quem somos, não conhecemos o nosso valor, a nossa vocação. Mas quando temos a nossa identidade bem firmada, não somos levados por qualquer vento ou conversa. A falta do pai gera filhos que não sabem o seu valor, pessoas que não valorizam quem são, que podem ser chamadas de Marias que vão com as outras, com necessidade de estar no centro, na ânsia pela aprovação dos outros. Quando um pai amaldiçoa os filhos, eles andam sob o peso dos rótulos e palavras que não saem das suas mentes, sentenças que definem e influenciam o curso da sua existência. Não raramente, encontramos pessoas celebrando a conclusão do ensino médio aos 40 anos, a habilitação tardia e outras conquistas que alcançaram depois do tempo, pois não foram encorajadas no tempo devido. Ou ainda pior, foram desmotivadas, desacreditadas pelos pais. Na maioria das vezes, essas pessoas não relatam a falta de recursos, mas a falta de um pai.
A falta de um pai resulta na ausência de direção, onde não há paternidade, não existe propósito de vida definido, nem profissão definida. São pessoas com mais de 30 anos que não definiram suas rotas, são errantes pela vida. E espiritualmente, quem não tem direção não sabe o seu chamado ou vocação. Muitos pastores não foram chamados para exercer pastoreio, mas para serem mestres e ensinar. Muitos ministros de louvor têm chamado pastoral, mas estão ministrando louvor. A falta de identidade gera disfunção. A minha esposa costuma usar uma expressão engraçada, mas verdadeira. Nos dias de hoje, temos observado muitas vacas voando e muitos passarinhos pastando. Ou seja, as vacas deveriam estar pastando, já os passarinhos deveriam estar voando. Mas a igreja sofre com a troca de funções e ministérios porque os homens e mulheres de Deus não sabem quem são, por falta de direção paterna. O segundo aspecto que a paternidade determina na vida de um indivíduo é o limite. É o pai que dá limite, que estabelece fronteiras, dá ou nega acessos. O pai tem o poder de determinar limites, fronteiras na vida dos filhos. Limites são importantes porque educam e protegem. Quando um pai coloca limites pelo medo, na primeira oportunidade, o filho ultrapassa os limites colocados, sofre danos terríveis. Muitas pessoas que crescem em sistemas religiosos e farisaicos, forçados a praticarem doutrina dos homens, obrigados a ir para a igreja, fogem assim que descobrem uma oportunidade. A maioria dos filhos submetidos a sistemas religiosos e humanos sob a autoridade dos pais fugiu de casa para se casar, ou se casou para fugir de casa. Sempre que os limites são estabelecidos pelo medo, na primeira oportunidade, a fuga acontece. Muitos pastores que tentavam impedir seus membros de celebrar em outras comunidades de fé sentiram o efeito do avanço tecnológico desses dias, pois as pessoas podem escolher pelo Instagram, YouTube e por outras redes sociais quem elas ouvirão. As porteiras se abriram, e quem estava preso derrubou e ultrapassou as cercas impostas pelo medo e autoritarismo religioso. O princípio da paternidade não pode ser imposto pelo medo, mas sim por uma cultura de honra. Deve ser estabelecido pelo amor e ensino. Pais precisam ensinar seus filhos para que saibam fazer escolhas, não a obedecer cegamente, mas a ter sabedoria ao escolher, a pensar e saber tomar decisões assertivas. Conforme uma pesquisa de campo feita por mim, muitos presidiários, podemos dizer que 70% deles são filhos de pais cristãos, filhos criados com limites autoritários, limites impostos pela força e não pelo amor, vítimas de um sistema religioso rigoroso, não amoroso. Limites são abençoadores quando são determinados pelo amor, não pelo medo. A maioria dos filhos de cristãos criados nesse sistema opressor, na primeira chance, mergulha na rebelião. Indiscutivelmente, os limites são importantes e devem ser ensinados por meio do exemplo e da honra, pois são elementos norteados na vida dos filhos. Como pais, essa é uma responsabilidade nossa. Para muitos de nós, este tema será vacina. Para muitos outros, será remédio. Para aqueles que ainda não são pais ou são pais de filhos pequenos, é uma vacina. Para aqueles que já erraram com os filhos, ou são filhos e já estão feridos, é remédio. E o objetivo de Deus não é trazer condenação, e sim cura. Deus permite que muitas coisas sejam reveladas para que haja cura. Feridas escondidas geram pus e matam, mas feridas expostas podem ser tratadas e curadas. A falta ou a ausência de um pai maduro gera lacunas terríveis. A maioria das pessoas que ultrapassaram todos os limites e pagam um preço por isso, conheceram o mundo da libertinagem e ou do crime, que se perderam com dinheiro, jogos, comida e tantos males vivenciados pela humanidade. Foram criados sob a ausência de paternidade e de limites que deveriam ter sido estabelecidos. Os pais têm a responsabilidade de apresentar e determinar limites saudáveis aos filhos. O terceiro aspecto de grande impacto na vida dos filhos, formando um tripé que resulta da paternidade, é a proteção, a sensação de estar protegido. Quando falo em proteção e segurança, gosto de lembrar da reação da Vitória, minha filha mais velha, quando saíamos de carro. Sempre que nos preparávamos para sair, ela questionava quem iria dirigir. Quando ela sabia que era o pai, dormia, mas quando era a mãe, ficava acordada. A Vivi tirou sua habilitação após os 30 anos, pois não havia sido encorajada para isso antes. Então, a Vitória cresceu me vendo dirigir, tendo confiança quando eu estava na condução do veículo. Talvez eu nem dirigisse melhor que a minha esposa, mas a nossa filha cresceu me vendo dirigir, e isso fez que ela tivesse mais confiança em mim naquela circunstância. Também me lembro das vezes em que eu ficava em frente à minha casa, esperando pelo meu pai. Eu era pequeno, morávamos em um bairro muito distante. Meu pai tinha um Fusca verde. Sempre que ele precisava ir ao centro da cidade, eu passava o dia fazendo as peripécias próprias da minha cidade. Mas, quando começava o entardecer e eu percebia surgir um crepúsculo, o medo também aparecia. Eu pegava uma faquinha na mão e corria para a frente da casa para esperar meu pai. O medo era real, mas quando eu avistava o Fusca verde chegando, corajosamente eu gritava aos invasores imaginários: Quem está aí? Pode aparecer! Para minha alegria, não existia ninguém lá, era apenas a minha imaginação, mas avistar o carro do meu pai e saber que ele estava chegando trazia uma sensação de segurança. Qual sensação você experimentava quando seu pai chegava em casa? Muitas vezes não paramos para pensar sobre isso. Infelizmente, para alguns, a sensação era de medo e pavor, pois sabiam que quando o pai chegasse em casa, as mães apanhariam. O pai chegaria bêbado e provavelmente agrediria a família. Quando os pais não geram a sensação de proteção e segurança, deixam os filhos à mercê de medos e seduções do mundo.
A ausência do pai na vida dos filhos gera uma carência tão intensa que, no primeiro sinal de segurança ou esperança de pertencer, acabam se entregando. Certa vez, em uma reportagem com o BOPE do Rio de Janeiro, quando os meninos eram capturados, a primeira pergunta feita a eles era sobre onde estavam seus pais. Todos respondiam que não os conheciam, que os pais haviam sido mortos, presos ou tinham abandonado a família. Ou seja, a falta da presença do pai, além de gerar insegurança, levou aqueles meninos ao mundo do crime. A criminalidade é uma das sequelas da ausência dos pais. Muitos buscam suprir a carência gerada pela ausência dos pais com vícios, trabalho sem limites e ativismo religioso. Muitos homens e mulheres que não tiveram a presença paterna têm uma tendência para o ativismo religioso. Buscam na religião uma forma de suprir a carência dentro de si. Outros se rebelam como uma forma de dizer: olha para mim. Pela ânsia de serem vistos verdadeiramente. A rebeldia, na maioria das vezes, é um clamor de filhos que desejam ser vistos, ter a atenção dos pais. Como pais, precisamos nos lembrar do poder do exemplo, pois a paternidade tem o poder de dar limite, proteção, destino e identidade. Reforçando o que citei anteriormente, essa palavra chega para alguns como remédio, para outros como vacina e para todos como cura. Existem 4 passos fundamentais para alcançarmos a cura disponível para nós. O primeiro passo é justamente reconhecer que precisamos ser curados, reconhecer que estamos cansados, doentes e precisamos de um pai. Devemos reconhecer que a ausência da paternidade deixou sequelas terríveis. Alguns precisam reconhecer que não são bons pais, outros que não são bons filhos. O primeiro passo para a cura é o reconhecimento. O segundo passo é entender e perdoar nossos pais, compreendendo que eles não poderiam dar aquilo que não tinham. Quando perdoamos, somos livres. Não importa se nossos pais estão vivos ou não. Quando perdoamos, somos libertos. Muitos terão que ligar, escrever, encontrar com seus pais e liberar perdão a eles. Outros terão que perdoar o pai que nunca tiveram ou conheceram. E ainda temos aqueles que terão que perdoar um pai que morreu. Mas a verdade é que o perdão libera o perdoador, pois quando perdoamos, podemos seguir e prosseguir nossa vida. A falta de perdão trava áreas da nossa vida. É como alguém que pega uma granada, remove o pino e, jogando o pino, segura a granada na mão. Não importa quem foi ou quais erros seus pais cometeram, libere o perdão e seja livre. O terceiro passo para a cura é pedir perdão. Para muitos, será necessário pedir perdão aos pais, pelo modo como saíram de casa, pela desobediência em todas as esferas possíveis, pela maneira como os desonraram e ultrapassaram os limites. O quarto e último passo para a cura, talvez o passo mais importante da nossa vida, é aceitar a adoção de Deus, do Abba Pai. Ele deseja adotar você para sempre, dar a você um propósito, impor limites e oferecer proteção. Em uma ocasião na qual Jesus ensinava os discípulos a orar, falou: quando vocês orarem, digam Pai. A palavra Pai, usada por Jesus, era a expressão Abba, que significa paizinho. Representava o balbuciar de uma criança, ensinando suas primeiras palavras. Precisamos aprender a chamar Deus de paizinho, pois é isso que ele espera, que corramos, descansemos nele em meio às tormentas da vida. Deus deseja que tenhamos a coragem de chamá-lo de pai, que estejamos firmados na verdade de que ele nos adotou. Ainda que o pai terreno tenha nos abandonado, o Senhor jamais nos abandonará. Romanos 8,15 diz que não recebemos um espírito que nos escraviza, mas o espírito que nos adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. Éramos órfãos, mas hoje somos filhos. Fomos alcançados pelo amor que lança fora o medo. Meu pastor, Luiz Hermínio, do Ministério Meva, de Itajaí, Santa Catarina, costuma dizer que filho não tem salário, mas herança. Muitos dos que estão nas igrejas se comportam como empregados, e não somos empregados de Deus, somos filhos. A minha oração como pastor é para que o Espírito Santo convença você dessa filiação. Muitos podem pensar que não têm boas ações, mas pela graça podemos querer que não alcançamos esse direito de ser filho com boas ações. É por reconhecermos Jesus como Filho de Deus e por recebermos o Filho que nos tornamos filhos de Deus. Não somos mais órfãos, pois o Pai nos adotou. Com a paternidade de Deus, temos direção, limites, proteção e propósito, pois nele a nossa identidade está bem firmada. Que o nosso coração possa ser confortado por meio da verdade de que o nosso Pai está em casa e por meio da paternidade de Deus seremos capacitados a ser pais que representam bem o nosso Abba Pai. Pais exerce uma liderança natural. Essa liderança vai atuar para curar ou ferir, abençoar ou amaldiçoar. Telmo Martinello. Amém.